Dia 12. Desenvolvendo amizade com Deus. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A exemplo do que ocorre com qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver um relacionamento com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário desejar essa amizade e disponibilizar-lhe tempo e energia. Se deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, aprenda a compartilhar de forma honesta os sentimentos, a ter confiança quando lhe pedir para fazer algo, a se importar com aquilo que é importante para ele e a desejar sua amizade, mas qualquer coisa. Devo optar por ser sincero com Deus. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero sobre suas falhas e seus sentimentos. O Criador não espera que você seja perfeito, mas insiste que seja absolutamente sincero. Nenhum dos amigos de Deus que aparecem na Bíblia era perfeito. Se a perfeição fosse um requisito para a amizade com o Senhor, jamais poderíamos ser amigo deles. Felizmente, em virtude de graça de Deus, Jesus é amigo de pecadores. Na Bíblia, os amigos de Deus são sinceros a respeito do que sentem, frequentemente reclamando, criticando, acusando e discutindo com o Criador. No entretanto, não parece ficar aborrecido com a fraqueza deles. Na verdade, até incentiva. O Senhor permitiu que Abraão o questionasse a respeito da destruição de Sodoma. Abraão importunou-se sobre o que seria necessário para poupar a cidade, negociando o número de 50 a 10 pessoas justas. Deus também escutou pacientemente Davi as muitas acusações e injustiça, traição e abandono. Não desistiu Jeremias quando o profeta afirmou que o Senhor havia enganado. Jó pôde expressar sua amargura durante a provação. E no final, Deus o ofendeu por ter sido sincero e repreendeu os amigos de Jó por não agirem com sinceridade. Deus lhe disse: estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo, nem o que disseram de mim a meu servo. Meu servo orará por vocês, e assim vou acertar a oração de vocês. Em um estupendo exemplo de amizade sincera, Deus expressou sem reserva sua absoluta repugnância pela desobediência de Israel. Ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas não daria nenhum passo com eles no deserto. Deus estava aborrecido e disse a Moisés exatamente como se sentia. Moisés, falando como amigo de Deus, respondeu de forma igualmente sincera: tu me dizes, conduza esse povo, mas não me deixas saber quem enviarás comigo. Se sou assim, tão especial para ti, permite que tome um conhecimento dos teus planos. Não te esqueças de que este é o teu povo, tua responsabilidade. O Eterno respondeu: minha presença irá com você. Eu me encarreguei da viagem até o fim. Moisés não concordou. Se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma poderia saber que estás comigo nisso e com o meu povo? Quero saber, viajarás conosco ou não? De que forma saberemos que somos especiais e teu povo entre todos os povos da terra? O Eterno respondeu a Moisés: está bem, será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem, e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. Poderia Deus lidar com esse tipo de fraqueza se ela partisse de vocês? Sem dúvida. A verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. O que pode parecer audácia, Deus vê como sinceridade. Deus escuta as palavras
exaltas de seus amigos. O que o aborrece são os clichês, aquelas frases previsíveis, permeadas de religiosidade. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com Ele e dividir seus verdadeiros sentimentos. Não o que você pensa que deve sentir ou dizer. Quem sabe você precisa confessar alguma raiva ou ressentimento oculto em relação a Deus em certas áreas de sua vida, nas quais você se sentiu enganado ou decepcionado, até que tenhamos amadurecido o suficiente para compreender que o Senhor usa todas as coisas para nosso bem. Abrigamos ressentimentos em relação a Ele por causa de nossa aparência, formação, oração não respondida, mágoas do passado e outras coisas que mudaríamos se fosse Deus. As pessoas frequentemente o culpam por mágoas causadas por outras pessoas. Isso resulta no que? Seu rompimento oculto com Deus. A amargura é a maior de todas as barreiras para a amizade com Deus. Por que eu iria querer ser amigo de Deus se Ele permitiu isto? O antídoto, é claro, é perceber que o Senhor sempre age em nosso benefício, mesmo quando sofremos e não conseguimos entender o que está acontecendo. Livrar-se dos ressentimentos e revelar o que sentimos. No entanto, são os primeiros passos para curar. A exemplo do que faziam os amigos de Deus na Bíblia. Diga a ele exatamente como se sente. Reflita o respeito de Jó, Asaf, Jeremias e Noemi. Para nos construir em uma honestidade sincera, Deus nos deu os livros de Salmos, um manual de adoração repleto de linguagens impetuosa, fúria, dúvidas, medos, ressentimentos e sofrimentos intensos, combinados com ação de graças, louvores e declarações de fé. Todas as emoções possíveis estão catálogas em Salmos. Quando você lê as confissões emocionadas de Davi e de outros compositores, percebe que é assim que Deus quer que você adore, sem reter absolutamente nada do que sente. Você pode orar como Davi. Derramo diante dele minhas queixas e conto-lhe todos os meus aborrecimentos. Estou totalmente abatido. É animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, Moisés, Davi, Abraão e outros, defrontaram-se com dúvidas, em vez de mascarar seus receios com frases feitas, eles expressam sincera, aberta e publicamente. Exprimir as dúvidas pode ser passo em direção ao nível seguinte. Este seguinte é intimidade com Deus. Devo optar por obedecer a Deus pela fé. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que Ele diz, mesmo sem compreender sua amizade, como Ele se aprofunda. Normalmente, não consideramos a obediência uma característica da amizade. Ela parece mais adequada ao relacionamento com os pais, com um chefe ou com algum superior imediato, mas nunca com um amigo. Jesus, no entanto, deixou claro que a obediência é uma condição para se obter intimidade com Deus. Ele disse: "Vocês serão amigos de Deus se fizerem o que eu ordeno." No capítulo anterior, assinalei a palavra usada por Jesus quando nos chamou de amigos. Podia se referir aos amigos do rei, numa corte real. Embora esses companheiros íntimos usufraram privilégios especiais, eles também são sujeitos ao rei e têm de obedecer suas ordens. Somos amigos de Deus, mas não somos iguais. Ele é nosso amado líder e o seguimos. Obedecer a Deus não é por obrigação, nem por medo, ou imposição, mas porque amamos e confiamos nele e ele sabe tudo que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo por gratidão a tudo que ele fez por nós. Quanto mais perto o seguimos, mais intensa nossa amizade se torna. Os não cristãos, em geral, pensam que os cristãos obedecem por obrigação, culpa, medo de serem punidos, mas na realidade é o oposto. Fomos perdoados e libertos para obedecermos por amor.
e nossa obediência nos traz grande alegria. Jesus disse: Como o Pai me amou, assim os amei. Permaneçam no seu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai. Em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês esteja completa. Observe que Jesus espera de nós o mesmo comportamento que ele tem com o Pai, que é modelo para o nosso relacionamento com o Filho. Foi por amor que Jesus realizou que o Pai lhe pediu. A verdadeira amizade não é passiva, é atuante. Quando Jesus nos pede que amemos o próximo, ajudemos os necessitados, dividamos nossos recursos, conservamos nossa vida irrepreensível, perdoemos e levemos outras pessoas a Ele, o amor estimula-nos a obedecer imediatamente. Em várias ocasiões, somos desafiados a realizar grandes coisas para Deus. Na realidade, o Senhor fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para Ele, espontaneamente. Elas podem passar despercebidas para outras pessoas, mas Ele a observa e a considera ato de adoração. Grandes oportunidades podem acontecer uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias, mesmo por um simples ato. Como dizer a verdade, de ser gentil ou animar alguém. Trazemos sorriso à face do Senhor. Deus guarda simples atos de obediência como se fosse um tesouro, mais precioso que orações. Louvores ou ofertas, a Bíblia diz: o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz? É melhor obedecer que sacrificar. Jesus iniciou seu ministério público com a idade de 30 anos ao ser batizado por João. Naquele momento, Deus falou do céu: Este é meu filho amado, estou plenamente satisfeito com ele. O que Jesus fez durante aquelas 3 décadas que agradou tanto a Deus? A Bíblia diz e silencia a respeito desse período da vida de Cristo, exceto por uma única frase que encontramos em Lucas 2,51. Então, foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. 30 anos agradando a Deus foram resumidos em 3 palavras: era-lhes obediente. Devo optar por valorizar a Deus o que Deus nos valoriza. É isto que os amigos fazem. Eles se importam com o que é importante para outra pessoa. Assim, quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importará com o que é importante para ele, mais sofrerá com o que lhe causa sofrimento, mas se alegrará com o que causa prazer. Paulo é o melhor exemplo disso. As prioridades de Deus eram suas prioridades. Os desejos que eram desejos também. O que me deixa tão abatido, que me preocupo demais com vocês, é a paixão de Deus queimando dentro de mim. Davi se sentia da mesma forma, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos àquele que insultam caem sobre mim. O que importa mais para Deus? A redenção de seu povo. Ele quer que todos seus filhos perdidos sejam encontrados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio a este mundo. A coisa mais preciosa ao coração de Deus é a morte de seu filho. A segunda coisa mais preciosa de Deus é quando seus filhos comunicam essa boa nova a outras pessoas. Para ser amigo do Senhor, você deve se interessar por todas as pessoas a seu redor, pois Deus se importa com elas. Os amigos de Deus falam dele aos amigos. Devo desejar ser amigo de Deus mais do que qualquer outra coisa. Os salmos estão cheios de exemplos desse desejo. Davi desejou apaixonadamente conhecer a Deus, expressando-se com palavras
como anelo, anseio, sede e fome. Ele ansiava pelo amor e declarou: uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença para descobrir cada dia a bondade do Senhor e buscar sua orientação. Em outro salmo ele diz: o teu amor para mim vale mais que a vida. O desejo de Jacó pelas bênçãos de Deus era tão intenso que ele lutou uma noite inteira com o Senhor, dizendo: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. A parte mais maravilhosa dessa história é que Deus é todo-poderoso. Permitiu que Jacó vencesse. O Criador não fica ofendido quando lutamos com ele, porque lutar exige contato pessoal e nos traz para perto dele. Lutar também é uma atitude apaixonada e Deus gosta quando demonstramos a paixão por ele. Paulo foi outro homem que nutriu uma amizade ardente com Deus. Na era mais importante, era sua prioridade máxima, objeto de sua total concentração e o mais importante, objetivo de sua vida. Esse foi o motivo pelo qual Deus usou Paulo de forma tão grandiosa. A versão bíblica exprime toda a força da paixão de Paulo. Meu firme propósito é que eu possa conhecê-lo e que possa conhecê-lo cada vez mais profundamente e intimamente, percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhas de sua pessoa com mais clareza e intensidade. A verdade é, você está tão perto de Deus quando escolhe estar. A amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha, não é uma eventualidade, e você deve buscá-lo intencionalmente. Você realmente deseja mais do que qualquer coisa? Qual é a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Valeria o esforço desenvolver certos hábitos e habilidades? Talvez você tenha sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo. Esse foi o problema dos cristãos de Efésio. Haviam perdido o primeiro amor. Faziam todas as coisas corretamente, mas por obrigação, não por amor. Você está passando por alguma instabilidade espiritual? Não se surpreenda quando Deus permite que você sofra. O sofrimento é o combustível da paixão. Ele gera energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. Assim disse Lewis: o sofrimento é o megafone de Deus. É a forma de Deus nos sacudir a letargia espiritual. Os nossos problemas não são uma punição, mas apelos de um Deus amoroso para nos despertar. O Senhor não está irritado com você, está irritado por você e fará o que for necessário para trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Há, porém, um meio mais fácil de reacender a paixão por Deus. Comece a pedir que Ele lhe dê essa paixão e continue pedindo até que receba. Repita essa oração ao longo do dia. Querido Deus, mais do que qualquer outra coisa, quero conhecer intimamente. Deus disse aos cativos da Babilônia: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, mas quando me buscarem de todo o coração, em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Seu relacionamento é mais importante. Não há nada, absolutamente nada, mais importante que fazer amizade com Deus. Este é um relacionamento que durará para sempre. Paulo disse a Timóteo: algumas dessas pessoas perderam a coisa mais importante da vida. Elas não conhecem a Deus. Você perdeu a coisa mais importante da vida? Pois pode fazer algo a respeito agora mesmo. Lembre-se, a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Estou tão perto de Deus quanto escolho estar. Versículo para memorizar. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8.
Pergunta para meditar. Que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus?